Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família hoje e sempre. Aqui quem está falando com você é o pregador João Antônio e hoje, meu querido irmão, nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, nós vamos meditar, nós vamos refletir um pouco mais sobre a mensagem que o Senhor quer trazer aos nossos corações no dia de hoje. Eu convido você a participar desse nosso momento de devocional e o tema que hoje nós vamos meditar é sobre essa guerra da Rússia com a Ucrânia, sobre os deslizamentos de Petrópolis, sobre essas coisas que têm acontecido, sobre o fim dos tempos, que está a cada dia mais próximo. Nós vamos ler uma profecia que Jesus fez em Mateus capítulo 24, que fala exatamente sobre isso, sobre esse sofrimento, sobre essas dificuldades que nós temos enfrentado nestes dias, nesse momento atual. Eu quero ler com você, antes de nós refletirmos, Mateus capítulo 24, verso 6 a 8 e 12 e 13. Eu quero ler com você esses textos que falam exatamente sobre esses momentos atuais que nós temos vivido. Leia comigo o que está escrito. Vocês ouvirão a falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, meus queridos? Olha só que palavra maravilhosa para os nossos corações. O que eu quero meditar com você hoje, meu querido, é que muitas vezes nós ficamos desesperados, nós ficamos com medo com essas coisas que têm acontecido em nossa atualidade. Nós ficamos com tanto medo que parece que não fomos avisados sobre que essas coisas iriam acontecer. Nós devemos lembrar que nós fomos avisados por Cristo. Nós fomos avisados que tais coisas aconteceriam, que com o aproximar de sua volta, o mundo iria sofrer graves consequências por causa do seu pecado. O mundo iria sofrer várias consequências antes de Jesus voltar para buscar a sua igreja. Tudo isso que nós estamos sofrendo, meus queridos, é apenas o princípio das dores. Todos os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo a cada dia mais. O relógio do Senhor está mais próximo de tocar. O despertador de Deus está muito próximo de despertar. Com Petrópolis, esses deslizamentos, com as guerras que têm acontecido, com nação se levantando contra nação, com esses rumores de terceira guerra mundial ocorrendo, diante desses caos que têm acontecido na nossa vida, diante desses momentos em que famílias perderam as suas casas, pessoas perderam seus entes queridos, em meio a um momento de tanta dor, diante desse cenário que não nos compete saber o dia nem a hora da volta de Cristo, diante desse cenário em que está acontecendo muitas dificuldades para muitas pessoas, nós, como a igreja de Cristo Jesus, devemos nos posicionar. E a ordem que Cristo nos dá é que nós perseveremos em oração, para que nós perseveremos para que este mundo, devido ao aumento da maldade, devido ao aumento do seu pecado, não nos corrompa, não corrompa os nossos bons costumes, não corrompa a nossa vida que foi edificada em cima da palavra de Deus. Nós devemos perseverar, que mesmo que essas dificuldades aumentem, nós devemos firmar a nossa fé no Senhor, para que dessa forma nada nos abale. Jesus disse que aquele que edifica sua casa sobre a rocha, ainda que venham as tempestades, não será destruída. E a rocha que ele estava falando é Ele mesmo. Então nós precisamos edificar a nossa vida no Senhor e perseverar. Não podemos deixar que esse medo, que os sofrimentos tomem o lugar do Senhor em nosso coração e dominem a nossa vida, a ponto de nós não enxergarmos que o fim, que a volta de Cristo está próxima. Muitas vezes nós enxergamos a volta de Cristo como algo negativo, diante desse sofrimento que tem acontecido. Mas o Senhor sabe que tais coisas necessitavam para acontecer. Nós vemos que essas guerras que têm acontecido, que esses deslizamentos são provas que Jesus está voltando a cada dia. Nós, como a igreja de Cristo, devemos perseverar. Nós devemos estar firme em oração. A palavra do Senhor declara em Tiago capítulo 5, verso 16, que a oração do justo surte muito seus efeitos. Nós devemos orar por essas pessoas que estão sofrendo agora, por essas pessoas que perderam as suas casas em Petrópolis, por essas pessoas que estão fugitivas na Ucrânia por causa da guerra que tem acontecido naquele país. A nossa oração pode mudar situações. O problema é que muitas vezes, meus queridos, nós minimizamos o poder que a oração tem de mudar circunstâncias.
Nós precisamos confiar no Senhor e perseverar. E uma coisa que nos faz prosseguir é o nosso contato direto com o Senhor. Por isso nós não podemos abandonar ao Senhor nesse momento tão difícil da nossa atualidade, da nossa sociedade. Nós precisamos nos firmar nele, que mesmo que esses sofrimentos aumentem e vão aumentar, nós precisamos estar firmes na rocha que é Cristo, que ainda que venham esses terremotos, não irão abalar os nossos pés. Se nós voltarmos nosso coração para o Senhor, Ele talvez poupe essa população de tantos desastres que têm acontecido, como essa guerra. Se nós tivéssemos o nosso coração firmado no Senhor, se todas as pessoas tivessem o consentimento de que Deus é o Senhor Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho para morrer e por nossos pecados, talvez essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia não teria acontecido. Talvez essas coisas que têm acontecido por aí não teriam se realizado. Tudo seria muito diferente se todos nós buscássemos ao coração do Senhor. O problema é que muitas pessoas, mesmo já tendo ouvido a palavra, continuam na prática do pecado e satisfazendo seus desejos pecaminosos. Por isso, meus queridos, o que nós aprendemos na mensagem de hoje é que nós, mesmo nesse momento tão impróprio, nós precisamos pregar essa palavra. Uma das formas de nós demonstrarmos perseverança é pregar essa palavra, mesmo nesse momento cheio de dor, cheio de sofrimento. Nós precisamos pregar essa palavra. Quantas pessoas têm entrado em depressão? Quantas pessoas têm passado por ansiedade? Quantas pessoas têm sofrido nas questões emocionais, nas questões mentais, por causa das coisas que têm acontecido com o avanço da Covid-19, com essas guerras, com os deslizamentos em Petrópolis? Nós precisamos entender, meus irmãos, que Jesus já profetizou isso no passado e que nele nos aconselhou. Ele aconselhou a sua igreja a perseverar até o fim, mesmo que as dificuldades aumentem, meu irmão, e vão aumentar, pois Jesus disse que quando estiver próximo da sua volta, o mundo iria sofrer com a dor de uma mulher grávida que está prestes a dar à luz. Então, meus queridos, nosso pedido de oração hoje, nós como Igreja de Cristo, devemos dobrar os nossos joelhos para que este povo que está sofrendo, para que nós que somos impactados com a dor das outras pessoas, nós precisamos orar, nós precisamos agir, mesmo nesses momentos impróprios, mesmo nesses momentos ruins, nós precisamos pregar a palavra de Deus, pois muitas vezes nessas situações, as pessoas que perderam tudo podem encontrar em Jesus o suprimento para a sua alma. Nós precisamos entender que quando essas situações ruins acontecem, nós precisamos aproveitar que mesmo que as pessoas estejam sofrendo, encontrem em Jesus o consolo e o descanso espiritual. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos na mensagem de hoje é que mesmo em circunstâncias contrárias, mesmo que esses avanços ruins para a nossa sociedade, mesmo que as coisas que têm acontecido ao nosso redor, como essa guerra, como o deslizamento em Petrópolis que matou muitas vidas, que deixou muitas pessoas desalojadas, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e pregar a palavra de Deus. Mesmo nesses momentos, precisamos perseverar e não deixar que o medo tome conta do nosso coração, pois é isso que o inimigo quer, meu querido. O inimigo quer paralisar a sua vida, a sua mente, para que você não enxergue uma solução para essas circunstâncias que têm acontecido e para que você ache que a volta de Jesus seja algo negativo. Muitas vezes pensamos assim: Jesus está voltando, então o sofrimento vai aumentar. Que bom seria que Jesus não voltasse. Muitas vezes as nossas atitudes, muitas vezes aquilo que nós pensamos é isso. Mas a volta de Cristo será para buscar essa igreja. E se nós pregarmos a palavra de Deus mesmo nesses momentos de sofrimentos, muitas pessoas irão aceitar a Cristo e subirão conosco. Então, meus irmãos, nós devemos perseverar, orar e pregar essa palavra e não deixar que o medo tome conta do nosso coração. Pois se nossa vida estiver na rocha que é Cristo Jesus, nada poderá nos abalar. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Sua presença agora nesse momento, ó Deus, para te exaltar, pois Tu és soberano sobre tudo, sobre todos. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, ó Pai. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Ó Senhor, quantas pessoas têm sofrido com essas circunstâncias que têm acontecido, meu Deus.
Quantas pessoas, meu Pai, têm passado por dificuldades, perderam as suas casas, meu Deus, estão agora passando por situações em que o medo tem tomado a sua vida. Mas, Senhor, em nome de Jesus, levante o seu povo, a sua igreja, para que, meu Pai, mesmo nesse momento importuno, nós preguemos a sua palavra, para que as pessoas que estão desamparadas possam encontrar amparo e descanso no Senhor, ó Deus. Que as pessoas possam a cada dia, meu Pai, reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, ó Deus. Que nós possamos proclamar essa mensagem de salvação para que cada dia mais vidas sejam salvas e quando o Senhor voltar, ó Pai, que nós possamos ter em mente, meu Senhor, que quanto mais nos pregarmos, mais irmãos irão subir conosco, ó Deus. Então nos ajude a perseverar, Senhor, e não deixe que o medo tome conta do nosso coração, nem que os desejos da carne, nem que esse mundo pecaminoso tome conta da nossa alma que foi purificada pelo Teu sangue, Jesus. Nos ajude a ser diferente, nos ajude, meu Pai, a ser luz em meio à escuridão, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, e a nossa oração é pela Ucrânia, pela Rússia, por Petrópolis, ó Deus, que tem sofrido com essas coisas que têm acontecido. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo e que tudo, meu Pai, é com a sua permissão. Então nos mostre hoje e sempre, meu Pai, que o Senhor é o Deus do impossível e que a oração do justo surte muitos seus efeitos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor resolva todas as questões, que o Senhor dê descanso às pessoas que estão sofrendo com esta guerra e também com o deslizamento de Petrópolis e qualquer outras catástrofes, meu Pai, que tenha acontecido, que elas possam, diante desse momento de sofrimento, reconhecer que nada foge do seu controle e que o Senhor é todo poderoso e que Cristo Jesus é o Salvador e aquele que morreu pelos nossos pecados para nos dar vida eterna. Nós te agradecemos por tudo isso e pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos, que bênção. Eu sou o pregador João Antônio e essa é mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Eu peço a você que se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Deus te abençoe.